atuo na área de segurança e trabalho do hospital, né? Muitos já me conhecem. E eu tô aqui para falar com vocês sobre doenças ocupacionais relacionadas à ergonomia, gente. Como muitos viram a gente deu um treinamento aí presencial, né? O último tema foi EPI, agora a gente está com doença ocupacional. Quem não pôde acompanhar presencial, faz agora de forma online, certo? Então vamos lá, gente. O que é uma doença ocupacional? Uma doença ocupacional, ela é uma doença que você adquire através do trabalho. Vamos dar alguns exemplos aqui. Pessoas que trabalham na área administrativa do hospital ou que ficam sentados, né, fazendo a ficha do paciente. Quando você senta na cadeira, você senta de forma correta ou senta de qualquer jeito? A gente sabe, gente, que no dia a dia é corrido e a gente não tem todo o tempo de ficar acertando a postura, né? Mas podem notar que depois de algum tempo começa a doer a coluna, não começa? Agora imagina esse processo durante 30 anos. Vai ter uma lesão na coluna. Não concorda comigo? Porque o esforço repetitivo durante vários dias, sem uma correção, ela gera uma lesão, certo? Outro exemplo, ficar muito de pé, que nas enfermeiras que fazem um processo de ir e voltar, buscar paciente, carrega o paciente, né? Não começa a doer a panturrilha, não começa a doer o joelho, a mesma forma do que a gente acabou de falar da postura sentada, se aplica também a postura em pé. Pode lesionar, pode ocasionar um problema no joelho, né, de mobilidade. Então são vários fatores, gente, que a gente tem que pensar no dia a dia. Eu sei que é meio chato falar sobre isso, porque a gente não vê agora o problema, né? Mas depois de um tempo, a gente não vai ter mais a saúde que a gente tem hoje. Eu falo 30 anos, gente, porque é quase um paradigma para aposentadoria, né? Porque muitos eu pensei que ainda falta 20, 10 ou falta um ano, né? Então, ninguém quer aposentar com problema na coluna, com problema no joelho, né? Todo mundo quer aposentar e aproveitar a aposentadoria, né? Trabalhou a vida toda para isso, então tem que aproveitar. Então, a gente tem que se cuidar, gente. É a saúde da gente que está em jogo. Então, quando vocês for sentar, tenta manter uma postura correta, ficou muito em pé, tira uns 5 minutos, senta, bebe uma água, vai no banheiro, certo? Ter esses pequenos cuidados diários com a gente, certo? E a doença ocupacional também está relacionada ao mental. Como é que isso funciona? Como vocês trabalham numa área de muita movimentação de pessoa e também muitos têm que estar em estado de alerta, quem trabalha com a enfermagem ou trabalha mesmo no clínico, na emergência, né? Tem que estar sempre alerta, porque qualquer hora pode acontecer de socorrer um paciente. Então, o nosso mental, ele fica nesse estado e pode gerar um estresse. Sei que muitos vão concordar comigo, que às vezes chega em casa, não tem vontade de fazer nada, né? Às vezes tem um trabalho para fazer, tem uma cozinha para lavar, ou quer mesmo fazer uma atividade de relaxamento, né? De assistir uma TV, de jogar uma bola, não consegue, porque a cabeça está esgotada. E quando a cabeça está esgotada, o próprio corpo não consegue fazer qualquer outra atividade. Então, a gente tem que ter esses cuidados diários com a gente. Eu sei que é complicado falar sobre isso, mas na hora que vocês saírem do horário de serviço, tem que desligar, tem que procurar fazer alguma atividade que vocês relaxem a cabeça, porque eu dou o mesmo exemplo a vocês. Daqui 30 anos, se vocês continuarem nesse estresse, ele pode gerar uma doença. Síndrome de burnout é bem claro. Bem claro sobre isso. O que é uma síndrome de burnout? Quando a pessoa ela faz uma atividade tão repetitiva que desgasta o mental dela, que ela não consegue fazer outra atividade, não consegue ir no banheiro, não consegue fazer uma comida que seja, não consegue nem aproveitar a vida, porque o mental dela está tão esgotado que ela não consegue pensar em mais nada. Então, gente, é o mesmo exemplo que a gente está falando da postura. Ninguém quer aposentar e ficar dependente de remédio, né? Ficar dependente de remédios, dependente de psicólogo. Não que o psicólogo não seja importante, mas vocês entendem que esse processo pode ser evitado. Então, o que a gente pode fazer? Procurar um psicólogo agora, né? Desabafar, conversar, fazer uma atividade física. Atividade física é muito importante, gente, tanto para a postura quanto para o mental que a gente está falando, certo?
fazer essas pequenas atividades de cuidado pra gente. Porque, como eu estava falando para vocês, sempre volta no mesmo assunto, é a saúde da gente que está em jogo. Daqui 30 anos, quem vai estar com algum problema é vocês. Então, vocês têm que ter esse autocuidado, certo? Gente, é bem rapidinho aqui mesmo para conversar com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre treinamento, podem mandar mensagem para mim ou para o supervisor de vocês, que ele repasse para mim, certo? E a gente se encontra em outro treinamento, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês.